desse episódio, você pode tirar várias aplicações para a nossa vida religiosa cristã. Para você ter uma ideia, João, ele, ao descrever alguns milagres, ele foi bastante sucinto. Ele vai descrever alguns milagres aqui, vai usar 8, 10, 12 versículos. Mas quando ele vai descrever esse milagre, ele vai usar mais de 40 versículos. Por que ele se delongou tanto na vida, ou na situação, ou no milagre desse cego de nascença? Tem um porquê. Outros milagres apresentados no Evangelho de João, ele vai citar esses milagres, especificamente cada um deles, em poucos versículos. Ele vai falar pouco desses milagres. Eu vou citar um, por exemplo, o milagre dele, quando ele descreve a água se transformando em vinho, ele vai usar 12 versículos para descrever esse milagre. A cura no tanque de Betesda, ele vai usar 15 versículos. O cego de nascença, ele vai usar 41 versículos. Alguma coisa tem aqui por trás. Além disso, a história desse cego de nascença é também, de alguma maneira, também a nossa história. Até porque você não está cego literalmente, e espero que isso não aconteça com você. Eu sei que algumas doenças, inclusive o diabetes, pode levar à cegueira. Mas você está enxergando mal ou bem, usando o recurso de um óculos, de lentes, de ampliação, ou não, você enxerga. Os mais jovens, imagino que enxerguem muito bem. Você não tem um problema grave de cegueira, ou talvez cego de um olho. Não, talvez você enxergue um pouquinho mais ou menos, mas enxerga. Agora, espiritualmente falando, a gente é meio que cego. Porque algumas vezes nós deixamos de lado as verdades da palavra de Deus e seguimos a nossa intuição. A minha intuição diz que eu tenho que ir para cá. A minha intuição diz que eu tenho que ir para lá. E a gente acaba se tornando uma pessoa cega, se afastando de Cristo. Por isso que eu digo que a história desse cego de nascença é a nossa história de alguma maneira. Adiantando um pouquinho, um verso muito conhecido que está aqui no capítulo 9, que faz parte da história desse cego de nascença, é o verso 25, quando ele vai dizer assim: eu era cego e agora vejo. Quantos eram cegos espiritualmente, passaram a enxergar e depois tiveram sua visão turva novamente, porque começaram a se afastar de Cristo? Quer trocar? Tem mais um aqui? Tem esse aqui, pode ser esse? Beleza. Quantos não passaram por esse processo? Eu passei por esse processo. Era cego, encontrei Jesus. Quando cresci e tive noção da importância da entrega, me entreguei. Depois você dá uma desviada aqui, dá uma desviada ali. Esse homem vai dizer: eu era cego e agora vejo. E por isso, talvez, João tinha tanta pressa e tanta coisa para falar desse grande milagre. Uma das explicações dessa forma que ele utilizou, de mais de 40 versos para explicar esse milagre, uma das explicações é essa. Jesus, ele fez fisicamente esse milagre para esse mendigo cego de nascença, e isso que ele fez fisicamente na vida daquele mendigo, daquele cego de nascença, é o que ele quer fazer espiritualmente na nossa vida. Isso é importante, é muito importante. Aliás, ele literalmente vai restaurar a visão daquele cego, daquele mendigo, Jesus, naquele momento. E ele quer restaurar a nossa vida espiritual também. Se você se sente necessitado de uma restauração, esse é o processo, esse é o momento. Do ponto de vista do céu e do ponto de vista da palavra de Deus, e você tem essa certeza, é só você olhar para o mundo em que você vive, a nossa terra é habitada por pessoas sem visão, sem nenhuma visão praticamente. Elas são cegas, estão cegadas por muitas coisas. A maioria delas são coisas materiais. Tem pessoas que estão cegadas ou estão cegas pela ambição, ficam cegas pela ambição.
Outras pessoas estão cegas pelo orgulho, outras ainda estão cegas pelo sucesso, outras estão correndo atrás do dinheiro, estão sendo cegadas por causa do Deus Mamon, do dinheiro, estão cegas aí. Por isso que Jesus, lá em Mateus 13, vai dizer algo sobre essas pessoas e a situação do mundo naquela época, que só piorou para a nossa época. Jesus vai dizer o seguinte: essas pessoas, elas acham que estão vendo, mas não veem. Estão vendo, mas não enxergam. Como você vê e não enxerga? Como você consegue ver e não enxergar? Você pode ser uma pessoa relapsa. Tem uns mais detalhistas. Tem algumas pessoas que têm aquela visão, tem um nome para isso, eu vou lembrar, mas estão olhando aqui nessa direção, nesse foco, mas tudo ao redor está sendo filmado. As mulheres têm essa capacidade, né? Não precisa focar. Elas aqui olhando aqui eu estou olhando aqui para ele, mas elas estão enxergando tudo aqui atrás. Eu não tenho essa visão assim. O homem é mais relapso. Eu preciso focar na coisa para ver a que cor que é a roupa que ele está usando. Eu não reparo muito nessas coisas. Mas se eu quiser gravar alguma coisa, eu tenho que olhar mesmo, né? Mas Jesus está dizendo que tem pessoas que enxergam, mas acham que enxergam, mas não estão vendo nada. Por isso que lá em Mateus 13, verso 13, ele vai dizer isso. Mas qual era o sentido da fala de Jesus aqui em Mateus 13? Eles não veem o sentido e a confusão e o caos que é viver nesse mundo. E pessoas até que conhecem a Jesus, mas não estão dispostas a acelerar o processo do retorno de Jesus. Estão acomodadas aqui. Tá bom, tá gostoso. Eu não tenho muito dinheiro, mas tá gostoso. Final do ano eu vou para a praia, vou para o campo, tenho lá meu piruzinho, vou assar meu peru, vou fazer meu glúten, tá tudo bem. Outro ano vai entrar, vamos despedir desse ano, vamos iniciar um novo ano e as coisas não vão mudar. Essas pessoas não conseguem enxergar o caos, a confusão de viver nesse mundo. De olhar para o sofrimento alheio e achar que é normal. Por isso que a gente entende que essas pessoas que estão cegas pela ambição, pelo dinheiro, pela confusão e por tanta coisa, preferem continuar aqui. Não conseguem enxergar as guerras e os rumores de guerras. Os desastres naturais que estão acontecendo, as profecias se cumprindo, não conseguem enxergar. E aí você olha para uma outra realidade cruel para o ser humano. O número e a taxa crescente desse número de pessoas que estão tirando a sua própria vida. Ou pessoas que estão destruindo a sua vida buscando um alívio por intermédio das drogas. E a gente tem que agora fazer uma diferenciação, né? As drogas ilícitas e as lícitas. Pessoas que estão tirando a sua própria vida e destruindo o seu organismo. O seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Bilhões de pessoas simplesmente não estão enxergando. Até Paulo vai dizer, e esse é um texto interessante, a gente se debruçar nesse texto, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer: o Deus desta era cegou o entendimento. E ele não vai parar por aí. Olha como Paulo, de uma maneira estratégica e magistral, ele vai dizer: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Cegou o entendimento desses descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E como a igreja, e não me refiro só à igreja adventista, existem outras denominações sérias na pregação do Evangelho, como elas se desdobram para tentar chamar a atenção do Filho de Deus que está cego. Como é difícil você trazer, e olha quanta estratégia a igreja prepara para evangelismo, quanta estratégia. E mesmo assim, dentro da própria igreja, existem críticas por causa dessa estratégia. Porque essas pessoas, os descrentes, estão cegados. É um milagre você tirar um descrente do mundo e colocar nesses bancos. E durante 50 minutos, ouvir um pregador falando a Bíblia. Porque é desconexo isso. Isso não faz parte da minha realidade. Eu não quero isso. Isso não me atrai, não me chama atenção. Eu não gosto disso. Eu estou perdendo tempo aqui. Isso não é minha realidade.
E aí a igreja que tem o foco no evangelismo tem que entender o que Paulo falou. O Deus desse século cegou a mente, a visão desses descrentes, para que não vejam, olha só o que ele vai dizer, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não interessa isso para eles. Interessa começar logo o carnaval. Outras coisas interessam, que fazem parte do Deus desse século. Mas Bíblia? Estudar a Bíblia? Abrir a Bíblia? Não. Para que isso? Então a igreja se desdobra para chamar atenção, para pregar o Evangelho. E eu não vou entrar nesse mérito, mas só para dar um gostinho para vocês. Semana passada eu estive na Caravana da Esperança. No primeiro final de semana eu não pude, porque eu voltei de viagem, voltei para o Brasil e acabei ficando com uma pneumonia. Fiquei uma semana acamado. Melhorei e fui para a Caravana da Esperança, que estava findando lá no final de semana passada. E eu fui para a Nova Semente. Amei o culto lá. E eu fiquei pensando assim, se essa estrutura tivesse na minha igreja de Vila Buarque, eu seria o primeiro a ser crucificado. Bateria, guitarra, enfim, música bem interessante, pelo menos para o meu gosto musical. Mas a gente fica brigando. Enquanto Deus desse século arrebanha mais pessoas. A gente fica discutindo o que a Leete falou sobre a música há 200 anos atrás. Mas o evangelho tem que ser pregado. É difícil você atrair uma pessoa para cá, um jovem para cá. Imagina ainda usando o método mais tradicional. É um milagre. É um milagre. Nós temos aqui um líder da regional de jovens, sabe o que eu estou dizendo. E precisa ser criados métodos para atrair pessoas de todas as idades. E usando Ellen White, ela pede para a gente também se deparar com um grande desafio, que é pregar o evangelho para o judeu, que está aqui nesses bairros aqui do lado. Ó. A gente precisa criar estratégia para falar sobre o evangelho para o judeu. Então não é fácil. As pessoas estão cegas aí. Andando nessa cegueira, nessa completa cegueira. Precisamos então de um oftalmologista espiritual. Jesus foi um grande oftalmologista para aquele cego de nascença, para aquele mendigo. Precisamos que Jesus faça por nós aquilo que ele fez para aquele homem, naquele momento, relatado aqui no Evangelho de João capítulo 9. E se você olhar mais precisamente o milagre, você vai ver, interessante, né? Aquele homem estava se aproximando de Jesus, o texto vai dizer assim, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. O texto vai deixar claro, João vai deixar claro, que Jesus viu aquele homem. Os discípulos olharam para aquele homem e levaram para um outro âmbito. Eles não viram o sofrimento do homem, a necessidade do homem, o homem cego de nascença. Eles não estavam preocupados na vida daquele homem sofrida. Eles olharam para aquele homem e entenderam que era uma discussão teológica. Quem pecou, Senhor? Ele ou seus pais, para que ele esteja nessa situação? Quem pecou? Ele ou seus pais? Para que ele nascesse cego? Os discípulos olharam para o homem e não se preocuparam com aquele homem. Eles olharam para uma questão teológica. Vamos discutir aqui, Senhor. Olha só o sofredor aí, deixa ele sofrer. Mas ele está assim por quê? Quem é o culpado da história? Ele nasceu dessa forma porque os pais pecaram ou ele pecou? Jesus viu aquele homem. E Jesus então vai corrigir a visão dos discípulos que também estavam cegos. Ele vai dizer, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestem o poder de Deus na vida desse homem. Isso aconteceu para que se manifeste o poder de Deus na vida dele. E aí vem algo interessante. Se você tem nojo, Jesus ele vai cuspir, pegar sua saliva, colocar no barro, vai preparar uma argila junto com a sua saliva, vai misturar o barro com a sua saliva, vai untar os olhos daquele cego e vai dizer para o cego, você vai agora andar até o tanque de Siloé, que se chama o enviado, você vai lavar, vai enxergar e vai voltar vendo. Pode ir. E aquele homem foi. Algumas pessoas divergem da distância onde Jesus estava para o tanque de Siloé, talvez 8 quilômetros, talvez 10 quilômetros. Imagina aquele homem que já era cego, com aquele emplastro no rosto, nos olhos, formado por barro e cuspe de Jesus. Ele foi caminhando até o tanque de Siloé. Imagina a alegria daquele homem como começou a lavar os seus olhos, o seu rosto. E ele bateu nessa tecla dos discípulos,
Os discípulos viram apenas um caso, um estudo de caso teológico, mas Jesus olhou para a realidade da vida daquele homem. Jesus viu um ser humano sofredor. Jesus viu um homem que era cego de nascença, um homem que nunca tinha visto o sol. É isso que Jesus enxergou. Nunca tinha visto o nascer do sol, nem o pôr do sol, que não sabia distinguir entre as cores, o amarelo do vermelho. Ele vivia num mundo escuro, aquele homem. Outros homens da mesma idade aprenderam uma profissão, tinham uma renda. Esse cego de nascença não tinha profissão, ficava sentado à beira da estrada. Os outros, porque conseguiram uma profissão, tinham rendimento, tinham lucro financeiro. Aquele homem mendigava, porque era cego. Outros homens da mesma idade tinham muita esperança na vida, apesar de terem uma vida difícil na época de Jesus. Era uma vida sofrida, mas tinha um pouquinho de esperança. Esse cego de nascença, ele não tinha razões para ter esperança. Ele tinha razões para se desesperar. Então Jesus o viu. Jesus não olhou para ele e pensou em uma discussão teológica. Jesus viu a necessidade imediata de uma cura. E ele vê você e a mim. E ele entende que eu, Anselmo, tenho uma necessidade imediata de uma cura. Talvez uma cura espiritual. E aqui eu encontro a primeira lição desse evento. E essa é uma lição muito bem-vinda. Você e eu, nós não somos invisíveis para Jesus. Você tenta até se esconder. Talvez você se esconda de Jesus não querendo compromisso com Ele. Mas Ele enxerga você. Você se esconde através dos seus recursos. Eu me lembro de uma vez que eu estava falando numa faculdade, eu dizia, você se esconde através dos seus títulos, bacharelado, pós-graduação, doutorado, pós-doc, você se esconde atrás disso, mas Jesus te vê. Você pode ter todo o conhecimento numa área específica, mas falta você enxergar, ou permitir que Jesus abra os seus olhos e aceite este Deus como o Deus da sua vida, o Salvador da sua vida. Talvez você se esconda através de um problema de relacionamento conjugal, você não se aproxima mais dele, está difícil a minha vida. Tantos outros problemas que a gente usa como escudo para se distanciarmos de Jesus. Mas ele enxerga você, nós não somos ignorados por ele, não somos dispensados por Jesus. Podemos nos sentir como um mendigo anônimo na multidão, dentro dessa multidão, nessa sociedade. Talvez tentamos nos esconder através de dezenas de pessoas, mas Jesus ele enxerga você e a mim. Ele viu aquele homem na beira da estrada e ele vai tomar essa iniciativa e Jesus vai dar o primeiro passo. Por isso que ele vai dizer para os discípulos, quando começaram com preconceito, Jesus vai dizer lá, olha lá na sua Bíblia, o verso 3, João 9, verso 3, e até o verso 6. Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou o quê? A luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos daquele homem. Cuspiu no chão. Cuspiu no chão. Talvez você não esperasse ler isso na sua Bíblia, né? Para o leproso, Jesus não poderia tocar, nenhum ser humano podia tocar, mas Jesus, como Deus, vai tocar no leproso e vai dizer que ele está curado. Para uns, ele dizia e o milagre acontecia. Lázaro, saia para fora, e Lázaro ressuscitou. Para esse, Jesus ele cuspiu. Misturou com a terra, com lodo, fez uma lama e aplicou nos olhos do cego. E eu já tiro aqui uma segunda lição. Tem milagres que acontecem de uma maneira surpreendente. E você já deve ter sentido um milagre assim na sua vida. Surpreendente. Milagre aconteceu, tudo deu certo, tudo se encaixou, você está grato, você agradece. Mas tem outros milagres, e eu cito alguns da minha vida, que começou na lama, com dificuldade, com decepção. É um processo que Deus está usando. Você vai receber essa graça,
Você vai receber esse milagre. Mas dessa vez, Anselmo, esse milagre vai começar na lama, na tristeza, na frustração. Será que vai dar certo? Será que não vai? Tem milagre que começa com demissões. Tem milagre que começa com surtos de solidão. Tem milagres que acontecem lá numa terapia. Ou diante de um psiquiatra receitando um remédio, um ansiolítico para você. Começa assim o milagre. Esse começou dessa forma. Jesus cuspiu, fez um lodo, pegou, untou os olhos do cego e disse: você vai até o tanque de Siloé, você vai se lavar lá. E você vai voltar vendo. E você vai voltar vendo. Eu me lembro que, quando eu comecei meu ministério em Santa Catarina, com o pastor Estevam, ele sempre está na história, né, junto, né? Nós começamos o nosso ministério no ano de 2001, no distrito da Central de Florianópolis. Era um grande desafio. A Central tinha que expandir ali e nós tínhamos vários focos de evangelismo. Um belo dia o pastor titular me chamou e falou assim: olha, nós vamos pela 10ª vez, eu estou aqui há 4 anos, em 4 anos, por 10 vezes eu tentei fundar uma igreja bem no extremo sul da ilha de Florianópolis. E a gente tem alguma certa dificuldade, porque é uma cultura ali diferente, dos açorianos, os turistas estão ali, você tem a Praia da Joaquina, a Praia do Campeche, tem os surfistas, tem tanta coisa, e a gente tem que ter uma igreja ali. E já trouxemos, eu não vou citar nomes, mas pastores renomados que fizeram evangelismos ali, oradores da voz da profecia, e ficavam 10 dias, 7 dias, e faziam montavam uma tenda e mais nada acontecia. Dessa vez nós vamos estudar a Bíblia. Eu, você, Anselmo e o Estevam. E vamos ver o que Deus vai mostrar para a gente. Toda terça-feira, a gente sabia que tinham uma missão de fundar uma igreja no extremo sul da ilha de Florianópolis, mas a gente ia estudar a Bíblia, como se fosse um estudo bíblico. O pastor Cabilde, experientíssimo, querido pastor Cabilde, estou devendo uma visita para ele lá em Santa Catarina, já se aposentou. Falamos por vídeo chamada esses dias. E lembramos desses momentos agradáveis. A gente sentava na sala pastoral da Central de Florianópolis, o Estevam de um lado com a Bíblia, eu do outro, e nós estudamos a Bíblia. Velho Testamento e Novo Testamento. Íamos estudando. Eu não lembro quanto tempo, talvez 2 meses, chegamos no Novo Testamento e deu um start. Algo muito simples que a gente conhece, que você conhece. No meio desse estudo, lá no Novo Testamento, nós encontramos uma realidade. Estudando a Bíblia, nos Evangelhos, encontramos a grande notícia. E qual é a grande notícia da Bíblia? A mensagem que merece um outdoor, que tem que ser propagada, que Jesus morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou. Essa é a mensagem da salvação e da graça. Aí o pastor Cabot falou assim: Anselmo, dessa vez nós vamos passar o carro de som. Existem 2 famílias adventistas nessa região, que viajam literalmente do extremo sul da ilha até aqui, a igreja central, e nós vamos conversar com eles. E nós vamos desafiá-los a ficarem com você ali, naquele bairro, e você vai visitar os amigos dessa família, você vai visitar as ruas ali ao redor, onde nós vamos alugar um local, e nós vamos falar de Jesus, que morreu para salvar essas pessoas, e ressuscitou, e que vai voltar. Você vai visitar, nós não vamos fazer nenhum estardalhaço, só vamos passar o carro de som para lembrar quando vai ser o curso Como Deixar de Fumar. E você vai visitar e vai abraçar esse povo, e você vai estudar a Bíblia com eles. E você vai falar sobre isso. E eu falei: tá bom, e o Estevam e o senhor? Nós vamos estar orando por você. E lá fui eu. Eu era noivo da minha esposa. Começamos um trabalho. No meio daquele ano de 2001. Tinha um bairro do lado, chamado Tapera. Imagina, Tapera. Havia uma família adventista que morava na da Tapera. Do outro lado, onde nós queríamos fundar uma igreja, tinha uma outra família. E eu visitava essas famílias todos os dias, de segunda a sexta. E no final de semana a gente tinha estudos da Bíblia. E íamos visitando os amigos no final da tarde. Ah, mas eu tenho aqui o irmão João lá. O irmão João não. O seu João que tem um comércio. Vamos lá no seu João. Alguns luteranos, outros portugueses católicos. Alguns abraçavam a causa, outros viravam a cara. Mas durante 6 meses a gente fez esse trabalho. No final de 6 meses, 3 pessoas se batizaram. E eu fui transferido, como estou sendo hoje.
No ano de 2008 para 2009, uma das famílias que morava naquela região disse: olha, lembra do meu filho, pastor assim, assim, assado? Tinha lá tantos anos? Sim, lembro. Hoje ele está para casar, ele quer que você faça o casamento. Vem aqui, porque depois a gente vai lá na Tapera, o senhor vai ver, tem uma igreja de 50 membros lá. Era um desafio. E nós, estudando a Bíblia, com o pastor Cabilde, encontramos essa grande notícia da Bíblia, a mensagem que merece um outdoor, que Jesus morreu por os nossos pecados, ressuscitou do túmulo, nada mais, nada menos do que isso. E aí então, a gente se concentra no Evangelho e você percebe os milagres acontecendo. Você consegue, talvez, se identificar com aquele cego? Eu consigo. Se a sua resposta também for positiva, sim, você não pode supor que Jesus esteja ausente da sua vida, que Jesus esteja ignorando a sua luta. Pelo contrário, Ele está usando para revelar para você coisas grandiosas e maravilhosas. Ele quer que você o veja. E era esse o caso do homem cego de nascença. Alguns milagres começam no lodo, na depressão, na tristeza. Quantas vezes lá na Tapera eu não chorei, pensando, isso daqui não é para mim não vai dar nada aqui. Poxa, não vai dar nada, Senhor. E eu lembrava das 10 vezes que o pastor tentou implantar uma igreja. Eu lembrava do incentivo da Associação Catarinense, trazendo grandes nomes da nossa igreja, pregando ali, com o Arautos do Rei. Falei, não vai dar nada aqui, Senhor. Quem sou eu? Não vai dar nada. Essas duas famílias aqui estão tristes, porque no início elas estavam tristes, deixaram de frequentar a central para me ajudar. Então, no meio do caminho, eu falei, vou desistir, porque isso aqui eu estou piorando. Daqui a pouco eu vou ser o culpado dessas duas famílias abandonarem a Jesus. Porque a gente está no meio da tapera mesmo e nada acontece. Começa assim com depressão. Daqui a pouquinho as coisas vão melhorando. Daqui a pouquinho as coisas vão mudando. A realidade vai mudando. Jesus vai dizer no verso 7 para aquele homem cego, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. E ele foi. Era uma fonte subterrânea aquela. João, o evangelista João, está passando uma mensagem bem sutil aqui para a gente, quando ele insere a fala específica de Jesus para o cego. Você vai lavar no tanque de Siloé, que significa enviado, e o texto vai dizer que o cego foi, lavou e voltou vendo. Qual era a mensagem sutil que João estava apresentando para a gente aqui? Para nós enxergarmos na nossa vida espiritual, nós devemos ir até o nosso Siloé, o enviado do céu, que é o próprio Jesus. E ali nós vamos enxergar melhor, nossos olhos vão se abrir. Quero encerrar fazendo uma pergunta para você. O que uma pessoa precisa saber para se tornar seguidora de Cristo? O que uma pessoa precisa saber? Você já parou para pensar nisso? O que você precisou saber para se tornar um seguidor de Cristo? Não me confundam, eu não sou um herege, mas eu quero que você reflita nisso, para a gente encerrar o sermão. Você precisou fazer o que para se tornar um seguidor de Cristo? Qual foi o processo que você passou? Conhecimento, né? Estudo da Bíblia, conhecimento. A história desse cego de nascença fornece uma resposta. E eu digo, infelizmente, essa resposta é forte e poderosa, é completa, abrangente. Mas eu digo, infelizmente, nós não retornamos para essa resposta para ajudar pessoas que estão se aproximando de Jesus. Qual é a resposta que nós encontramos? O que é necessário fazer, o que eu preciso fazer ou saber para se tornar seguidor de Cristo? Essa história do cego traz uma resposta muito convincente. Esse homem, esse cego de nascença, não sabia muita coisa, ou quase nada, sobre o nascimento virginal. Esse homem não sabia quase nada sobre as bem-aventuranças. Ele conhecia o custo do discipulado, ou o significado do Espírito Santo? Não conhecia. Ele só sabia disso. O que ele sabia?
um homem chamado Jesus. Fez argila, colocou em meus olhos e me instruiu a ir até o tanque de Siloé e lavar para enxergar. Eu fico todo emocionado nesse ponto, porque aquele homem recebeu o milagre, ele recebeu a visão, não porque merecia, ou porque conquistou a meritocracia de ser curado. Não. Ele recebeu a visão porque ele confiou e obedeceu. Ele confia e ele obedece naquele que tudo pode. Ele confiou naquele que disse, vá até o tanque de Siloé, você vai ser enviado ali. Você vai para o tanque, melhor dizendo, que se chama enviado. Você vai lavar e você vai ser curado. E ele creu nisso. Ele aceitou o desafio. Ele aceitou seguir o que Jesus mandou. E ele fez isso. Ele não conhecia muito sobre o propósito de Jesus aqui. Mas ele creu. Eu estou voltando para esse distrito, onde fui pastor há mais de 10, 12 anos. E logo quando eu fiquei sabendo da minha transferência, eu imaginei que só entraria em contato com os membros daquele novo distrito depois que eu me despedisse. A associação me avisou que eu seria transferido por volta das 4 horas de quarta-feira. Às 5 horas, o meu celular começou a disparar com várias mensagens pelo WhatsApp. Várias mensagens. Dos irmãos daquele distrito. E um dos irmãos, que acabou de me mandar mensagem de novo, eu o batizei em 2008, naquele distrito, ele mandou uma mensagem e eu lembrei da história dele. Era um adventista quando pequeno, se afastou de Deus, estudou nas melhores escolas de São Paulo, tornou-se um grande administrador, trabalhou numa empresa multinacional, ganhou muito dinheiro, viajou o mundo inteiro. O mundo inteiro. Aprendeu alguns vícios para a vida, bebida e cigarro, se afastou literalmente de Jesus, cegou, voltou a ficar cego novamente. Depois que ele foi demitido, depois de muitos anos nessa multinacional, já tendo um bom dinheiro, ele se lembrou de Jesus. E ele morava naquela região, e ainda mora naquela região de Interlagos, de Veleiros. E ele foi estudar o Espírito de Profecia. De novo, porque ele tinha os livros ainda guardados, empoeirados. E ele entrou na internet, tentou buscar uma igreja mais próxima, encontrou, foi lá. Era um mês de evangelismo que a gente estava fazendo naquela igreja. Que hoje tem um templo bonito, mas na minha primeira etapa nesse distrito, essa igreja especificamente de Veleiros, só tinha a parte de baixo. A gente frequentava as salinhas das crianças, que é a metade disso aqui. Porque ali era uma área de manancial e não podia construir. A prefeitura não permitia. Nós tínhamos o recurso, tínhamos o apoio da associação, tínhamos o terreno, mas não podia construir. Porque era a área de manancial. E continua sendo. Mas a igreja conseguiu, pela graça de Deus, concluir anos depois. E passou por uma reforma agora, ano passado, novamente. E lá estava esse irmão sentado. Eu não o reconheci, não conhecia, estava conhecendo naquele dia. Uma irmã missionária, falecida o ano passado, fiz o sepultamento dela, a irmã Marlene, muito missionária, se aproximou de mim e disse assim, esse senhor é a segunda vez que está vindo na igreja aqui, pastor. Parece que ele foi adventista. Eu já marquei uma visita, vamos visitá-lo amanhã ou depois de amanhã. Eu falei, tá bom, irmão, vamos lá. Fomos lá, conversamos com ele, ele contou toda a sua história, estava emocionado. E ele começou a frequentar a igreja. E frequentou. Frequentou aquele mês inteiro de evangelismo. Aos sábados estava de manhã, na escola sabatina, no culto, no JA, à noite no evangelismo. No domingo, à noite no evangelismo. Na segunda no evangelismo. Na terça, e eu estava lá todas as noites pregando. Chegou a última noite, íamos batizar 4 pessoas. A igreja não tinha a estrutura que tem hoje. Então nós convidamos a associação para nos ajudar e enviar um tanque móvel. A gente já usou um tanque móvel lá em Vila Borque. Montamos o tanque móvel. Eu preguei, fiz o apelo. Só os 4 que estavam prontos para batizar que se levantaram para o apelo. Iam ser batizados mesmo. Fizemos o voto batismal. Entrei no tanque, comecei a fazer o batismo. Comecei a fazer os batismos. E alguma coisa me dizia, e é óbvio que eu ia fazer isso, que no último batismo eu vou fazer um apelo para batismo novamente. Eu já fiz o apelo no sermão, no final do sermão, e vou fazer para o batismo. E eu fiz o apelo. E eu, como eu falei no início, eu não tenho essa visão ampla, eu olhei para o cantinho e vi o irmão João chorando.
E eu fiz o apelo. Ele até lembrou de algumas coisas agora. Eu não lembrava exatamente do apelo, mas eu lembro que eu fiz esse apelo. Mas eu só lembro de uma coisa, de um susto que eu tomei no tanque. Porque o irmão pulou com tudo da primeiro banco. Tum! De terno. Tirou a carteira dele e falou assim, eu quero me batizar agora. E já foi tirando o sapato e entrando de terno no tanque. Eu conhecia com a irmã Marlene a realidade da vida dele. Ele fumava ainda. Ele tinha um vício de fumar 2 maços de cigarros. E ele foi parando aos poucos, mas ele ainda fumava metade de um maço. E eu sabia. E ele entrou no tanque. Porque ele dizia que o Senhor vai me libertar, e é hoje que eu vou ser liberto. E ele entrou no tanque. E eu ali, com aquela questão burocrática para decidir na minha mente cartesiana. A minha igreja tem muita burocracia para batizar alguém. E o que eu vou fazer? E se mais algum irmão sabe que o irmão João fuma? Além da irmã Marlene. Tudo isso passou na minha cabeça. Mas você não tinha como não se emocionar com a alegria dele de estar no tanque. E ele pulou. Tinha o tanque, quem conhece o tanque móvel, tem a escadinha, 3 degraus, né? Ele não sei como, ele subiu ali. Eu pensei que ia estourar aquele tanque, ia cair tudo, ia melecar a igreja. Mas ele pulou de alegria e estava de terno. Só tirou a carteira dele assim. Entrou com chave do carro, entrou com tudo. Como não batizar dentro do tanque, né? E aí eu pedi o apoio da comunidade, da igreja. Irmãos, apoiam aqui o irmão João? Não, apoiamos sim. O irmão João tinha um conhecimento que não seguia mais esse conhecimento. E ele estava retomando esse conhecimento. Mas ele tinha uma luta contra o cigarro. E ele foi batizado. Sempre continuou naquela igreja, desde 2008 o batismo dele. Já tem aí quase 16 anos. Até o ano retrasado era ancião da igreja. Firme na igreja. Aquele cego de nascença conhecia o quê? Creu na palavra daquele homem chamado Jesus. Vai até o tanque de Siloé e lava seu rosto, você vai voltar enxergando. E ele aceitou. Mas a história continua. Essa história ela não muda. Jesus continua encontrando pessoas cegas e restaura a visão dessas pessoas, até porque o chamado de Jesus, lá quando você olha para Isaías 42:7, Jesus veio com a missão, ele era o enviado para também restaurar a vista aos cegos, a cuidar dos órfãos, das viúvas, e dos surdos, e dar vista aos cegos. Era a missão de Jesus. Jesus estava cumprindo a missão dele. Cristo veio para dar luz e visão. O penúltimo texto que eu cito é de Atos 26, verso 18. O apóstolo Paulo foi enviado aos gentios para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, diz o texto, e do poder de Satanás para Deus. Era a missão do apóstolo Paulo, que foi enviado aos gentios para isso. Cristo veio para dar luz e visão à nossa vida, significado à nossa vida. Jesus ele vai em busca dos espiritualmente cegos. E esses espiritualmente cegos, habitam em cada beco, em cada canto desse mundo. Jesus encontra essas pessoas. Jesus toca nessas pessoas. Ele pode usar uma visão, pode usar a bondade de um amigo, pode usar uma mensagem de um sermão, pode usar o esplendor da sua criação, mas acredite nisso, ele veio para trazer visão aos cegos. Se você conhece o resto da história do homem anteriormente cego, você vai saber que ele enfrentou a resistência em cada passo. Seus vizinhos não acreditavam nele. Pior ainda, os líderes religiosos excomungaram ele. Os seus pais recusaram a crer nele e a defendê-lo. Que situação! Ele se converte ou ele tem a sua visão restaurada? Ele aceita a fala desse homem Jesus, e quando ele volta para ser reintegrado à sociedade, a sociedade não quer ele. Você pode ver isso lá, nós não vamos ler, não tem tempo, mas eu só selecionei um pequeno verso, mas João 9, do 8 ao 9, depois do verso 20 ao 21 e ao 34, aquele coitado, agora curado, passou de ter nada para ver nada além da resistência. Ele não era o único cego em Jerusalém. Sabe quem mais era cego? Olha esses versos aqui. João 9, verso 26 a 29. Então lhe perguntaram:
o que ele fez a você. Numa outra versão, o que ele lhe fez. Perguntaram para aquele que era cego um dia e agora estava enxergando. O que esse homem fez para você? Como ele abriu seus olhos? Então o ex-cego vai responder: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos desse homem? Então, os religiosos o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Fala dos religiosos. Esses são os religiosos da época de Jesus. O cego voltou enxergando e os religiosos queriam saber: o que ele fez para você? Que mandinga ele fez? Porque ele é de Beelzebu. Como que ele curou você? E o ex-cego inteligente disse assim: eu já disse para vocês, religiosos, mas vocês não querem enxergar. Vocês são mais cegos do que eu era antes. Com todo o conhecimento de vocês. Cada conversão tem uma história, irmão. Se você não aprendeu, aprenda agora. Você não tem o direito de bloquear a conversão de ninguém. Cada um tem uma história. E Jesus te enxerga, mesmo se você for expulso dessa igreja. Jesus continua te enxergando e quer restaurar a sua vida. Mesmo se essa instituição botar você para fora, Jesus continua amando você. Jesus continua se preocupando com você. Aquele cego olhou para os religiosos e disse: sim, mas eu já falei várias vezes para vocês. Eu acho que vocês querem ser discípulo dele, né? Não, dele não vamos ser nunca. Somos discípulos de Moisés. Guardamos o sábado, a lei. Ele não lava as mãos. Ele come com prostituta. Ele gosta de balada e festa. Ele é um beberrão e comilão. Ele não guarda o sábado. Aí, aquele cego que não era mais cego vai ter que ouvir isso daí. E quanto a este que curou você, nem sabemos de onde ele vem. Os líderes eram cegos. Havia ocorrido um milagre grandioso na vida daquele homem, mas aqueles líderes procuravam conhecer aquele cego, que um dia tinha sido cego, mas agora não era mais, e especular, e expulsar aquele cego, que foi curado. Aquele milagre, pelo menos, deveria ter suscitado uma cordialidade dos líderes religiosos. Mas o cego naquele contexto eram os religiosos, não era o homem que tinha sido curado. Charles Spurgeon, o grande pregador, o príncipe dos pregadores, em um dos seus sermões ele vai dizer: não é a nossa falta de tamanho que impressiona Cristo, é o nosso excesso de tamanho. Não é a nossa fraqueza que impressiona Cristo, é a nossa força. Não é a nossa escuridão que impede Cristo, é a nossa suposta luz que detém a sua mão. Nós somos muito arrogantes e continuamos cegos. Quanto mais arrogante você for espiritualmente, você vai continuar cego. Porque não é a nossa fraqueza que impressiona Cristo, é a nossa força. A gente se acha forte demais, conhecedor demais, dono demais, título demais. Isso preocupa bastante. A igreja podia prosperar mais. Se tivéssemos mais pessoas no campo de batalha e menos nas instituições sentadas no ar-condicionado. Podia crescer mais. Não é a nossa escuridão que impede Cristo de agir, é a nossa luz, a nossa suposta luz. A suposta luz. Eu ando na luz, não ando nas trevas. E já que os líderes se recusaram a ver, o verso 34 diz, expulsaram aquele homem. O homem anteriormente cego foi expulso do templo, sem ninguém pudesse defendê-lo. Jesus ouviu que aquele homem tinha sido expulso, e foi ao encontro daquele homem no verso 35. Cristo não deixaria o homem desprotegido. Ele foi atrás daquele homem. E você pode esperar que ele vai atrás de você também. E faça o mesmo. Se você crê em Jesus,
você pode ter a certeza que ninguém poderá arrancar você da mão do Salvador. João 10, verso 28. Outros podem renegar você, sua família pode rejeitar você, mas os religiosos podem até expulsar você, mas Jesus vai encontrar você e vai guiar você. O último texto, verso 35 a 38 de João 9, diz: Jesus ouviu o que havia acontecido com aquele homem que tinha sido expulso, e ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem a Jesus: quem é ele? Quem é ele? Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Quem é ele? Então disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse a Jesus: Senhor, eu creio, e o adorou. Eu creio e adorou. Olha o processo. Foi curado, foi renegado pela sua família, pela sociedade, pela sua igreja, foi expulso da igreja. Jesus vai ao encontro dele, ou quando soube que aquele homem foi expulso, vai chegar para esse homem curado, e ele vai dizer: você crê no Filho do Homem? Aquele homem não entendia ainda. Você percebe que ele recebe o milagre começou para aquele homem nesse processo de lama, ele teve que ter seus olhos untados, ele não conhecia muito sobre Jesus, mas ele creu, de uma maneira poderosa, como uma criança ingênua crê, aceita o convite. Ele não sabia muito do propósito de Jesus. Não sabia nem mesmo quem era o tal Filho do Homem. Mas quem é esse Filho do Homem para que eu creia nele? Quem é? Já tinha sido curado ele. Já tinha sido expulso da igreja. E Jesus diz assim: você tem visto ele. Você já tem o visto. É aquele que está falando com você. E naquele exato momento o homem vai dizer: Senhor, eu creio, e o adorou. A história começa com o homem cego, que é visto por Cristo, e termina com o homem que era cego, e agora adora Cristo. Jesus viu a mazela da vida dele, o curou, ele passou por todas as intempéries depois do milagre, recebe Jesus de volta e o adora. Desvinculado da placa da igreja. Mais um seguidor de Jesus. Mais um seguidor de Jesus. Nunca abandone o Senhor Jesus. É o meu convite final a você. Se agarre em Jesus. Não abandone. Muita coisa pode acontecer dentro da igreja, mas o seu foco tem que ser Jesus. Ele vê você, vê a sua dor. E ele vai voltar. E quando ele voltar, não teremos mais separações. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai amado, te agradecemos pela vida e pela saúde que o Senhor nos proporciona. Mais ainda, Senhor, nesse momento, ao refletirmos sobre João capítulo 9, este homem cego de nascença, que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para continuar cego, tinha tudo para continuar mendigando, tinha tudo para viver na sarjeta, largado, sendo humilhado constantemente. Até os discípulos de Jesus humilharam aquele homem. Não quiseram minimizar a dor daquele homem, Senhor. Eles quiseram discutir a respeito. Quem pecou para ele estar assim nessa situação? Esse homem foi curado pela fé, mas logo começou a sentir o gosto amargo da rejeição. E a gente pensa o seguinte, Senhor: quando o milagre acontece, tudo vai dar certo. Mas na vida daquele homem o milagre aconteceu. E ele foi renegado pelos vizinhos, rejeitado pelos seus próprios pais. Os seus pais não creram nele. A igreja não deu suporte para ele, Senhor. A igreja não queria se alegrar com ele. A bênção de ter um homem restaurado, sua visão restaurada. Eles queriam mesmo era destruir a imagem do Salvador. E depois, mesmo assim, Jesus, em uma segunda etapa, vai ao encontro desse homem, já curado, e o reanima. Se o mundo te rejeita, eu não te rejeito. Se o mundo não quer te abraçar, eu te abraço. Se o mundo não quer te dar uma oportunidade, você será cidadão dos céus e vai viver eternamente. Você crê nisso?
E aquele homem entendeu quem era o Filho do homem e o adorou, disse: eu creio, Senhor. E o texto termina dizendo que ele adora Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu não crio expectativas em relação a seres humanos. Hoje eles podem estar do meu lado, me auxiliando, amanhã podem não estar do meu lado. Mas o Senhor nunca me abandona. O Senhor nunca abandona os teus filhos que estão aqui. A nossa expectativa, a alta expectativa é em Ti, Senhor. E em todos os momentos, até o presente momento, o Senhor tem sido um Deus maravilhoso e bondoso para com todos nós. Abençoa esta igreja, abençoa, Senhor Deus, os programas dessa igreja, a reforma desta igreja. Abençoa cada membro, dê saúde a cada irmão, a cada membro. Abençoe o pastor Kim que estará aqui à frente, que esta igreja continue sendo uma bênção, Senhor. E ao retornar para o seu lugar de origem, que seja ali um farol para também abençoar tantas outras pessoas que moram naquela região. Abençoe a nossa família também. Oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos.